Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos no segundo dia da nossa semana do recomeço e para mim tem sido assim uma satisfação muito grande poder estar compartilhando deste momento da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E muitas pessoas têm nos acompanhado, têm ido lá no feed e também olhado, os nossos vídeos, que nós temos lançado. E aí nós vamos hoje então estar passando para o segundo tema, que é recomece colocando Deus em primeiro lugar. Você pode estar dizendo assim: eu sempre fiz isso, mas muitas vezes a gente sabe que a gente não coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então vamos recomeçar certo. Primeira coisa que você tem que fazer é realmente pedir para que Deus venha te acompanhar neste recomeço de jornada. Um ciclo se fechou, um novo ciclo se abre e você tem que colocar as prioridades certas para que realmente a sua vida venha dar um novo giro, você venha ter um novo momento no seu projeto. O que são as prioridades? Eu coloquei aqui, significa escolher o que vem em primeiro lugar e o que mais importa para mim, para você, para nós. Então, o que eu vou escolher colocar em primeiro lugar? Na Bíblia fala que se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, as demais coisas serão acrescentadas. E nós não podemos ficar agindo todo o tempo na nossa vida sem ouvir a voz do Senhor. É muito importante para nós o secreto, ouvir a voz do Senhor, ouvir nesta hora tão delicada, em que surgiram tantos empecilhos, para que a gente não possa caminhar, vem realmente esse desejo do Senhor de que a gente ouça a sua voz para que Ele possa nos dar as instruções necessárias para recomeçarmos e recomeçarmos bem. Então, a gente não pode recomeçar sem ouvir a voz do Senhor. E eu peguei um exemplo bíblico hoje para estar compartilhando com vocês, que é o exemplo de Neemias e o seu projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando nós vamos no livro de Neemias, nós vemos aqui no capítulo 1 que ele fala o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então veio para Neemias o relato daquilo que estava acontecendo na cidade que ele amava, na cidade do seu povo, que era a cidade de Jerusalém. E ele, ao ouvir aquilo, ele podia ter tomado várias atitudes, porque realmente, era um momento de desolação no meio daquele povo. Mas nós podemos ver aqui algumas lições do que significa recomeçar colocando Deus em primeiro lugar. Primeira coisa que Neemias fez ao ouvir aquele relato, sem deixar com que aquilo viesse fraquejar o seu coração, diz a palavra do Senhor que, tendo ele ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Ele se assentou, ele chorou, ele se lamentou. Eu lembro que quando começou essa pandemia em março, eu fiquei assim, em torno de 10 dias, realmente assim, assentada, triste. E agora o que é que vai ser? Mal sabia eu que em julho eu estaria fazendo essa live. Mal sabia eu que em julho eu ainda não saberia quando as coisas iriam retomar e quando eu poderia recomeçar. E aí, depois de mais ou menos 10 dias, eu virei para o meu esposo e disse assim: vamos começar a fazer uma live? E naquele primeiro momento, eu fui sozinha, peguei o violão, eu falei, hoje eu vou pegar o violão, eu vou cantar uma música. Eu ainda lembro que a música era O Teu Trabalho é Descansar em Mim, Deus falando isso para mim.
cantei aquela música e dei uma palavra. E depois daquilo, eu comecei a ver a reação das pessoas. As pessoas começaram a me mandar pelo WhatsApp mensagens, ligando para mim, dizendo: não pare, porque as suas palavras estão me fazendo muito bem. E a partir dali, sem eu ter planejado nada, que é isso que eu gostaria que você não fizesse, porque agora você já teve tempo de fazer isso, de lamentar, de chorar, de plantear por alguns dias. No nosso caso, já vamos para o quarto, quase quinto mês que nós estamos nisso. E aí foi quando ali eu já comecei então a reagir e comecei a fazer as lives e comecei a orar por pessoas que estavam com a própria Covid. Teve pessoas na minha família lá no Nordeste que teve esse problema de saúde, e aí eu comecei a fazer campanhas de oração, e Deus foi então mostrando que não era tempo mais de ficar como Neemias, sentado, chorando, lamentando, porque depois que ele fez isso por alguns dias, diz aqui o versículo: estive jejuando e orando perante o Senhor Deus dos céus, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então aqui nós vemos a primeira lição. Ele orou a Deus pedindo misericórdia para o seu povo. Então ele olhou para o seu povo. No nosso caso, nós temos que orar e pedir a Deus misericórdia para a nossa família, misericórdia para a nossa vida, misericórdia para o nosso país. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida e oramos ao Senhor, e jejuamos, e clamamos, e ouvimos, aquilo que Ele tem a nos dizer, realmente o Senhor vem nos dar instruções, que é então o que aconteceu com Neemias. Depois que ele fez todas essas orações, passaram alguns meses, e diz que ele então foi diante do rei, porque ele era copeiro, e o rei nunca tinha visto Neemias, pelo que a gente entende desse relato, naquela tristeza tão grande. E o rei então perguntou para ele: por que você está com essa tristeza? O que está acontecendo? O seu rosto está mostrando que alguma coisa não está bem. Você está doente? É alguma tristeza de coração? Então ele disse para o rei: olha, rei, aconteceu isso com o meu povo. Lá a cidade está assolada e precisa que os muros sejam reconstruídos. E o rei, no versículo 4 do capítulo 2, diz o seguinte: disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Nós vemos que sempre que ele ia fazer alguma coisa ou tomar alguma decisão, ele orava ao Deus dos céus. Ali, de uma forma muito rápida, ele orou e diz que ele aproveitou a oportunidade que o rei lhe deu para pedir para reconstruir então os muros da cidade. Ele precisava fazer alguma coisa, ele não podia ficar só olhando para aquela situação. E o que me chama mais atenção aqui é que o rei disse: então eu vou fazer isso sim, eu vou lhe abençoar. E disse que no versículo 7 o rei disse assim, ele falou para o rei: se ao rei parece-me bem, deixe-me cartas. O que era essa carta? Porque o rei deu essas cartas para ele. Essas cartas eram cartas de indicação para pessoas que, por onde ele iria passar, ele precisava de favores de pessoas através dessas cartas, para que as portas fossem abertas e ele pudesse passar para recomeçar aquele momento. Então nós vemos aqui que ele aproveitou a oportunidade. Quando o rei fez essa pergunta, ele pediu então essas cartas. Então ele pediu o apoio do rei para aquela reconstrução e o rei lhe concedeu. Vamos colocar isso agora de uma forma mais prática para nós. O que seriam essas cartas? Deus já está dizendo neste dia para nós, que nesse período, que ele está nos dando cartas para que a gente possa começar. Ele está dizendo: eu vou te dar o aval. Era o aval do rei diante dos povos, para que ele pudesse recomeçar. E nós precisamos pedir para Deus que nos dê essas cartas. E depois disso, ele passou
por aqueles momentos. Diz que aqui já começou a se levantar Sambalate, Tobias, e eles começaram já a se desagradar ao ouvir a notícia de que iria começar aquela reconstrução. Na verdade, né? Não era nem a reconstrução. O rei tinha dado aquelas cartas, então eles já ficaram com inveja de Neemias. E com isso, Neemias foi. Diz que quando ele chegou em Jerusalém, no versículo 11, ele esteve por 3 dias. Aí ele se levantou à noite e uns poucos homens, mas aqui tem uma chave que eu gostaria de entregar para você. Ele falou o seguinte: não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa para você. Não fique propagando para os outros o estrago. Nem fique propagando para os outros o que Deus falou para você fazer. Mas veja o que precisa ser feito sem falar para ninguém. Aqui ele ficou 3 dias, ele se levantou à noite, pegou alguns homens, não falou para esses homens o que tinha que fazer, nem o que iria fazer, e ele foi ver os estragos. Ele foi ver o que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Ele foi olhar os muros, as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. O texto aqui é muito claro. Diz que ele voltou para casa, mas mesmo assim ninguém sabia o que ele ia fazer, porque ele não havia declarado coisa alguma, conforme o versículo 16. Então, não fique propagando. Deus começa a te falar, Deus começa a dizer: olha, recomece por tal coisa, comece a levantar os estragos, comece a ver o que é que precisa, qual é o material que precisa, mas não fala para ninguém, porque vai atrapalhar. E aí, quando ele, então, resolveu compartilhar, ele veio e compartilhou com aquele povo, e eles convidou o povo para reedificar os muros de Jerusalém, deixar o opróbio, deixar tudo aquilo que estava, né, sendo como uma maldição para aquele povo. E aí diz que então eles se fortaleceram as mãos para as boas obras. Aqui está mais um ponto que eu gostaria de destacar. Só convide para estar ao seu lado quem Deus lhe mostrar, porque existem adversários torcendo para que o seu projeto não dê certo. Diz que quando ele falou que o povo se fortaleceu, diz que então veio Sambalate, o Eranita, Tobias, o servo Amonita e Gesem, e diz que desprezaram e disseram: o que é isso que vocês vão fazer? Por que vocês vão fazer isso? Como que vocês vão fazer isso? Mas ele já estava com as pessoas certas que Deus tinha mostrado para caminhar com ele ao seu lado naquele projeto. Queridos, tem momentos que apenas nós vamos contar com a nossa família. Às vezes a gente vai contar com uma pessoa só, que é o próprio Deus, para começar o nosso projeto. Não fique propagando. Os adversários vão vir. Na hora que eles começarem a ver que a gente está se mexendo, eles vão começar a dizer: nossa, por que está fazendo live? Nossa, por que está fazendo comida? Nossa, por que está fazendo essas coisas nas roupas, no comércio e em tantas coisas que a gente faz? Ei, para! Não é para fazer isso, não fale, porque os adversários já vão vir realmente de qualquer forma. Mas comece a tomar posição e colocar do seu lado apenas quem Deus te mostrar. E depois disso, ele respondeu para aqueles inimigos: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Ele tinha certeza de que, se ele se dispôs, eles iriam conseguir reedificar. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Caminhe pela fé, pela disposição que Deus colocou no seu coração. Caminhe dizendo: o Deus dos céus que me mandou fazer isso, Ele é quem me dará bom êxito. Ele vai à frente, Ele vai abrindo. As cartas já foram liberadas. O Senhor já nos deu as armas necessárias, as pessoas necessárias. Então agora eu vou caminhar. Nós nos disporemos e reedificaremos.
pela fé ele falou isso. Ainda estava os escombros, mas debaixo daqueles escombros havia fé para crer que o Senhor tinha falado. Então, ele se dispôs naquilo que Deus falou. E eles foram prosseguindo. Por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Deus te chama para colocar nesse recomeço ele em primeiro lugar. Coloque ele no início de todo o seu projeto. Pode ser que você olhe e diga, mas não sobrou nada, tá tudo queimado, tá tudo quebrado, tá tudo desmoronado. Mas o Senhor diz para você, comece me colocando em primeiro lugar. Vai ter trabalho? Vai ter muito trabalho. Eles tiveram muitos trabalhos. Mas o interessante é que, eu creio que eu vou continuar falando um pouco mais nesse livro, o interessante é que eles terminaram essa obra em menos tempo do que eles esperavam. Então, precisamos começar colocando Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Quero orar neste dia para você e dizer para você o seguinte: vamos confiar pela fé que o Senhor está passando à frente do nosso projeto. Espírito Santo do Senhor, eu quero colocar diante do Senhor os nossos projetos. Nós queremos recomeçar, mas nós queremos recomeçar dessa vez certo, Senhor. Sabendo que quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, o Senhor abre os nossos ouvidos, o Senhor nos dá palavras de ordem, o Senhor manda com que cartas sejam distribuídas, pessoas sejam levantadas para nos ajudar. E, ó Deus, mesmo quando vem os embaraços do inimigo, as contendas, as conversas, as maldições, as coisas que são lançadas dizendo que não vai dar certo, nós não paramos nem paralisamos, porque sabemos que o Senhor está conosco e irá passar diante de nós. Conduz-nos, Senhor, pelo teu caminho e ajuda-nos a sempre dar prioridade para ti, porque o Senhor é o mais importante da nossa vida. Eu quero te louvar e eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Eu queria, nessa hora, perguntar para você, você já foi no nosso feed lá no nosso Instagram e viu, e também no nosso Facebook, Valéria Mota dos Santos, e viu o que nós escrevemos? Você já leu os textos bíblicos que foram colocados para que você esteja lendo? Eu gostaria de que você estivesse dia a dia acompanhando. Nós estamos com este vídeo, mas nós estamos também colocando meditações pequenas e estamos incentivando você a se voltar para a Bíblia, no livro dos Salmos, e entender que o Senhor é aquele que dá força para começar e recomeçar a nossa vida. Que você possa realmente passar por lá. E eu também te convido a curtir, a me seguir. Venha me seguir, venha curtir esse momento que a gente está oferecendo da parte de Deus para você e que realmente você seja muito abençoado, porque o nosso desejo é que o maior número de pessoas sejam levadas aos pés do Senhor. Que Deus te abençoe.